pouco da palavra do Senhor. Amém? Peço para os irmãos ficarem de pé. Vamos estar orando pela vida dele neste momento. Tendo a vossa mão para cá. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, que o Senhor venha abençoar o teu servo nesta noite, assim como o Senhor já tem abençoado, Pai. Usa ele cada vez mais, assim como o Senhor tem usado, Pai. E que possamos abrir o nosso coração e absorver aquilo que vem a ser falado nesta noite, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar nesta noite, abrindo a Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Hoje nós estaremos fazendo a exposição destes 10 versículos. E a minha oração é que Deus fale conosco por intermédio deste texto. Que seja, além de algo novo para alguns, para outros, que seja um relato da história marcante para a nossa caminhada com Deus. Livro do profeta Jonas, olha esse está de pregador, oh glória. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Amém. De Bíblia aberta, o texto nos diz da seguinte forma: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Amém, amados? Amém. O que temos aqui? Nós temos aqui a continuidade do capítulo 1, que nós já estudamos na semana retrasada, e bem conhecemos essa história, ao menos no início dela, que é a fuga de um profeta do propósito que Deus havia estabelecido. Deus, só para relembrar os irmãos, havia dado uma missão para Jonas, pregar na cidade de Nínive. Só que Jonas toma o sentido contrário e longínquo, região da Espanha, Tarsis, que para a época era o que nós chamamos hoje, Adriano, utilizamos a expressão fim do mundo. Quando nós vamos a um local muito longe, nós utilizamos de uma linguagem chamada hipérbole, que é a força de expressão. Um exemplo básico é: hoje o calor está de matar. Isso é hipérbole, que você não vai morrer, mas você quer dizer que está muito calor. Não, hoje o frio está terrível. Você quer dizer que o frio está muito forte. Então, a expressão que nós usamos é, quando vamos a um local muito longe: hoje eu fui no fim do mundo. Só que aqui, literalmente, Jonas queria auxílio da igreja batendo aí. Jonas queria de fato ir fique em paz. Jonas queria de fato chegar a um local longínquo, bem distante de onde Deus queria. Então ele vai para pagar passagem no porto de Jope para pegar a embarcação para ir sentir o Tarsis. Nós sabemos que no meio dessa loucura da decisão de Jonas, Deus manda o vento, uma tempestade, o barco está quase a afundar, até que tudo se resolve quando os marinheiros compreendem que o problema da embarcação era Jonas. E Jonas então é jogado no mar. E aqui nós entramos no capítulo 2, este versículo de número 1, que vai dizer: então. Esse então nós podemos falar da seguinte forma: depois dessas coisas, depois que tudo isso aconteceu, depois que tudo isso sucedeu, depois que as coisas aconteceram daquela forma, depois de tudo que nós lemos no capítulo 1, da forma que aconteceu, a narrativa, a história, depois de tudo aquilo, aí o texto diz: de dentro do ventre do peixe.
Nós vimos Jonas na embarcação, nós vimos Jonas antes da embarcação descer para o porto, nós vimos Jonas na embarcação descer para o porão do navio. Só que Jonas agora está localizado no ventre do peixe. Observe que a localização de Jonas é especificada. Obrigado. A localização de Jonas agora é no ventre de um grande peixe. No ventre de um grande peixe. Então Jonas chega onde ele não queria chegar. Não estava na mente de Jonas entrar dentro do ventre de um grande peixe. Ok? Ninguém em sã consciência sai para uma viagem dizendo, não, o barco vai quase afundar e eu vou ser engolido por um peixe. Isso não é normal, isso aqui é fora do normal. Então, coisas fora do normal, algo fora do normal está acontecendo com a vida de Jonas. Sim ou não? Sim. Existe uma anormalidade na vida de Jonas. E por que Jonas está vivendo uma anormalidade? Porque ele não quis viver o que era normal. O normal era obedecer a Deus. O anormal era fugir da obediência a Deus. Então, como Jonas não faz o que era natural, ele vai ter que viver algo que foge do natural. E esse algo que foge do natural está sendo de fato provocado pelo próprio Deus. A tempestade foi Deus que provocou. O grande peixe foi Deus que preparou. Então você observa que mesmo Jonas tomando as suas atitudes, decisões, ações, no livro Deus continua com sua soberania no controle de toda a história. O versículo 1 nos diz que do ventre do peixe ele ora. Ele orou. E aí quando você vai estudar este livro, estudar o capítulo 1 que nós já estudamos, nós percebemos que quando Jonas recebe a palavra de Deus, ele não ora. Quando Jonas decide fugir da presença de Deus, ele também não ora. Quando Jonas decide pagar uma passagem para entrar dentro da embarcação, não orou também. Quando ele decide o destino que ele iria, você não vê que Jonas orou para saber para qual destino ele deveria ir para tentar fugir da presença de Deus. Não, não há oração. O que há é ação, sem oração. Ele está agindo, mas ele não está orando. Aleluia, guarda isso daqui. E toda a história de Jonas até esse ponto, ele está tomando decisões. Ele está agindo, ele está decidindo, mas ele não está orando. Todas as vezes que, olha isso daqui, grava isso daqui, se você gravar só isso eu volto para casa feliz. Todas as vezes que nós não oramos, nós estamos dizendo para Deus, eu não preciso de você. Vou repetir, para que isso faça barulho na sua mente essa noite. Todas as vezes que nós não oramos, nós estamos mandando uma mensagem para Deus. Eu não preciso de você. Então Jonas decide sem orar. Entra na embarcação sem orar. Escolhe o destino sem orar. E aonde que ele para? No ventre do peixe. Toma cuidado aos lugares que as suas decisões sem oração vão te levar. Porque qualquer dia desse você pode parar onde Jonas parou. Dentro de um grande peixe. No ventre de um grande peixe. E dentro do ventre do grande peixe, ele ora ao seu Deus. Ele espera chegar no local mais impossibilitado para orar. No pior local que ele poderia imaginar estar. Ele espera chegar ali para orar.
falar com o seu Deus. Não espere chegar onde você não quer chegar para você se despertar na oração. Quem sabe se naquele momento que Jonas estava dormindo no porão do navio, onde ele é repreendido pelos ímpios, como nós aprendemos, quem sabe se ele tivesse orado ali, ele não tivesse descido ao mar e do mar ao ventre do peixe. Quem sabe Deus está nos dando ainda uma oportunidade nesta noite de terça-feira e nos dizendo: você não precisa se jogar ao mar. Eu não preciso preparar um grande peixe para você entender que precisa orar. Verdade. Aleluia. Versículo 2. Versículo 1 ele ora. No versículo 2 ele diz: em meu desespero eu clamei a Deus, e ele me respondeu do ventre do Seol da morte. Gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Ô irmãos, isso aqui é o fim. Jonas já tinha descido na vida dele tudo que era possível. A situação que ele está expressando é de angústia. Dá para sentir a profundidade do desespero da alma de Jonas, ao ponto dele mesmo declarar: em meu desespero. Aqui existe uma grande diferença para quem conhece a Deus e quem não conhece a Deus. Porque aquele que não conhece a Deus em seu desespero é mais suscetível a pedir a morte, a não querer mais viver, a acreditar que é o fim. Mas Jonas, em uma situação angustiante, em uma situação de agonia existencial, quando está dentro do grande peixe, no ventre do grande peixe, onde nós podemos enxergar o fim de uma história, oh aleluia, Jonas está vendo no clamor o recomeço dela, aleluia, a continuidade dela. Ora, oh amados, nós estamos aqui com um homem em desespero. Nós estamos aqui com um homem sem uma porta de saída. Nós estamos aqui com um ser humano sendo espremido pelo próprio Deus. Mas quando ele chega nesta situação, a solicitude que ele tem é de clamar. A palavra clamor, em uma forma simples, significa falar em voz alta, em tom de desespero. É nesse tom de desespero que ele encontra em Deus o alívio. É nesse tom de desespero que ele encontra em Deus uma esperança de saída. Ora, se ele já não tinha mais o que fazer, se ele já não sabia mais como agir, ele está direcionando a vida dele nas mãos de Deus e está clamando ao Senhor. E onde Jonas está clamando? No monte? No templo? Em casa? Onde? E Deus responde a oração de um ventre de um peixe? Sim ou não? E vocês têm certeza disso? Tempo que ajuda dos universitários? As cartas. Então Deus responde Jonas dentro do ventre de um peixe, sim ou não? Então ele estava ouvindo. Tempo. Opa, vamos lá. Então estava ouvindo.
existe lugar que limita a audição do teu Deus. Então quer dizer que Deus escuta no mar? Sim. Então quer dizer que Deus escuta no templo? Sim. Em casa? Sim. No trabalho? Sim. Na rua? Sim. Dentro do buzu? No Uber? Então, qualquer lugar que nós estivermos, o nosso Deus nos escuta. E por que a gente não ora? Eita, vai dormir com esse barulho na mente hoje. Tu me diz que Deus escuta a gente no Uber, no 99, no Cabify, no ônibus, no avião, até dentro da barriga de um peixe. Aí eu fico imaginando Deus olhando para mim, para ti, perguntando: se tu sabe que eu te escuto em qualquer lugar, por que tu não ora? É, né? Dá um sorriso de crente para alguém do seu lado aí e falar: é forte. Eita Deus! Então Jonas está dentro da barriga. A gente não precisa estar em lugares específicos que algumas pessoas pensam: se eu orar em cima de um morro, eita, ali Deus me ouve de uma forma. Não. Deus se escuta no morro, Deus se escuta embaixo, Deus se escuta na rua, no tempo. Não é um lugar, é sobre a quem você ora. E esse Deus que você ora, Ele é um Deus onipresente. Se você subir, Ele está lá. Se você descer, Ele está lá. Deus é Deus. Como dizem alguns pregadores por aí, Deus não é gente. Aleluia. Então bora lá. Então eu, no meu desespero, eu clamei a Deus. Diga assim: o desespero. Vocês são melhores do que isso que eu conheço. Vocês digam: o desespero levou Jonas a Deus. Não foi a chamada. Tem coisa que a gente estuda, mas tem coisa que Deus dá na hora. Então vamos lá. A chamada levou Jonas a fugir de Deus. Sim ou não? Sim. Olha que profundo. A chamada levou Jonas a fugir, mas o desespero aproximou. Porque tem gente que pensa: não, porque se eu viver minha chamada, é minha chamada que me sustenta. Não é a sua chamada que te sustenta, é o Deus que te fez a chamada que te sustenta. Verdade, aleluia. Oh glória. Em meu desespero eu clamei e Ele me respondeu. Do ventre do Seol, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Versículo 3: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Irmãos, me ajuda. Quem lançou Jonas nas profundezas das águas? Os marinheiros ou Deus? É que no capítulo de número 1 nós aprendemos que os marinheiros pegaram ele da embarcação e lançaram ele no... Só que quando Jonas vai orar ao Senhor, ele não está dizendo: os marinheiros fizeram isso comigo. Jonas está dizendo: Deus, tu me lançastes. Jonas podia muito bem responsabilizar os outros. Aleluia. Para aquilo que ele estava vivendo. Mas quando ele vai orar, ao invés dele responsabilizar outros, ele está dizendo: foi o Senhor que me lançou nas profundezas das águas. A gente tem que aprender algo aqui com essa parte da oração de Jonas. Não buscar
culpados para os nossos próprios erros. Vou repetir. Não buscar culpados para os nossos próprios erros. Tu me lançaste nas profundezas. Em outras palavras, Jonas está dizendo: tudo que está me acontecendo tem a mão de Deus. Eu não quero ser advogado do diabo, não, tá? Para ninguém sair por aí dizendo: não, Alex virou advogado do diabo. Mas se houvesse a possibilidade de alguém ser advogado do diabo, essa pessoa seria riquíssima. Porque o que teria de processo que o diabo convocaria o advogado dele contra calúnia e difamação não é brincadeira. Daqui a pouco a gente volta aqui, mas imagina a situação. O meu advogado, quem é? É eu. Eu quem? Um cão. Diga, o que está acontecendo dessa vez? Mais uma o quê? Calúnia. E o que mais? Difamação. Por quê? Os crentes, de novo, os crentes estão colocando a culpa em mim do que eu nem fiz. Pode processar que é causa ganha. Foi tu não, não fui eu não, rapaz. O que teria de advogado rico não é brincadeira, porque para alguns tudo é o diabo. Tudo que acontece, irmãos, o diabo não mandou Jonas fugir. É por isso que quando ele vai orar a Deus, ele não fala assim: Satanás me enganou, ô cão infeliz que me iludiu, fez eu comprar passagem para... Não, ele vai dizer assim: Deus, eu sei que foi tu que me lançastes. O que está acontecendo comigo tem a sua mão. Por quê? Todo pai que ama, você quer conhecer um pai e uma mãe que não amam o seu próprio filho? Ele e ela nunca vai corrigir o seu filho. Nunca. Porque a Bíblia diz que o pai que ama o seu filho o corrige. Porque a disciplina é a base, o pilar do amor. Se você não corrige, você menospreza a educação, a criação, o seu papel de pai, o seu papel de mãe. Como diz o livro de Provérbios: não aparte a vara, a correção do teu filho. Então Deus está o quê? Demonstrando para Jonas amor. Eu acho muito interessante porque eu sempre vi um grande peixe como punição. Sim ou não? Não parece? Que Deus está punindo Jonas. Só que Jonas estava no meio do mar. A tempestade estava pegando. Quando eles jogaram Jonas, tempestade, ventania, mar bravio. E aí a gente pensa: olha que terrível! Um grande peixe engoliu Jonas. Meus irmãos, o grande peixe preservou a vida de Jonas. Verdade, aleluia. Parecia punição, mas era livramento. Deu vontade de pregar agora. Eita! Parecia punição, parecia que as mãos de Deus estavam somente punindo Jonas por intermédio do grande peixe, mas o grande peixe estava preservando a vida de Jonas. Deus te guarda, mas não te perde. Era para ter dado glória, mas eu estou bonzinho, vou repetir. Deus te guarda, mas Ele não te perde. Deus preparou o grande peixe, não foi para matar Jonas. Parece que sim, mas não, porque tem coisas que parecem que é o que não é. Quando Deus preparou o grande peixe, Deus estava dando uma oportunidade de vida para Jonas em meio àquela tempestade. Aleluia. Aleluia. Versículo 4. Então lembra do filho pródigo? Lucas capítulo 15. Sabe quando que ele volta para a casa do pai? Quando ele para aí? Ô
irmão, se você guardar só isso daqui, eu fico feliz. Vamos lá. Quando ele para, Vanessa, e pensa, aí ele vai pensar o quê? Nossa, na casa do meu pai, nem os jornaleiros, trabalhadores, vivem numa situação dessa que eu estou vivendo. Eles vivem melhor do que eu agora. Por quê? Porque ele parou para pensar no quê? No que ele estava vivendo. A consciência é tocada em Jonas também. Então eu pensei, fui expulso da tua presença, poderei contemplar o santo templo mais uma vez? Jonas, em meio à dor, em meio ao desespero, em meio à prisão no ventre do peixe, ele está trazendo à memória aquilo que poderia lhe dar esperança. Lembra de Jeremias, quando a cidade está sendo saqueada? Livro de Lamentações, quando os jovens estão sendo levados cativos, os muros de Jerusalém estão sendo derrubados, pessoas estão sendo arrastadas cativas pela estrada. Jeremias, escrevendo o seu livro de Lamentações, ele vai dizer o que em meio ao caos, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Jonas está dentro da barriga do grande peixe, e ele está dizendo da seguinte forma: fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo templo mais uma vez. Jonas está lembrando de algo bom em meio a algo ruim. Jonas está treinando a sua mente para ter esperança. Ei, todas as vezes que as águas te cercarem, todas as vezes que você se sentir dentro do ventre de um grande peixe, um local cercado, onde parece não haver luz, onde parece que você é lançado, balançado para todos os lados, traga a sua memória aquilo que pode trazer para a sua alma uma esperança. É como o salmista dizia da seguinte forma: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. É o salmista dizendo: este sofrimento atual não é maior do que a minha fé e a minha confiança no Deus da minha salvação. Aleluia. Versículo 5 nos diz da seguinte forma: as águas me cercaram até a alma, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Diga assim comigo: Jonas estava literalmente enrolado. Até as algas marinhas o cercaram. Olha a situação que Jonas chega. Só aí ele ora. Caos. E só aí ele ora. Só aí ele se desperta para orar. Está entendendo isso daqui? Só aí ele se desperta para clamar a Deus. Versículo de número 6. Afundei. Fez o quê? Vamos falar baixinho para os vizinhos não ouvir e ficar bravo com a gente, ó. Quem foge de Deus afunda. Olha para cá, fala baixinho para os vizinhos não se desviar mais ainda. Ó, o problema de todo desviado é que ele quer passar uma imagem de que está tudo bem. Já percebeu? Eu tenho 31 anos de idade, 31 anos na igreja, e eu já percebi isso. Todo desviado ele quer passar uma imagem que está tudo mil maravilhas. Só que leio a Bíblia e lendo esse texto eu entendo: quem foge de Deus não sobe na vida, quem foge de Deus só afunda. E se tiver alguém, os irmãos que vão assistir a aula depois também, se tiver alguém pensando que vai fugir de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus, da voz de Deus, da vontade de Deus, e vai
vai ficar tudo bem. Aqui vai uma mensagem do pregador para a tua vida. Você vai afundar sua vida espiritual, sua vida ética, sua vida moral, sua vida de promessas. Afunda longe do propósito de Deus. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste. Se você não dá glória a Deus que essa leitura está mal. Afundei, mas tu fizeste subir a minha vida de volta do Seol, ou seja, da sepultura, ó meu Senhor. O que Jonas está dizendo em seu relato é: afundei, mas quando eu cheguei nas profundezas, no mais profundo, o meu Deus levantou a minha vida de novo. Aleluia. O meu Deus me trouxe de volta. Sabe por que você está aqui? Porque quando você chegou na mais profunda da sua história, na maior profundeza da tua vida, o teu Deus te levantou de lá. Olha que louvor que Jonas está fazendo. Onde? Dentro da barriga de um peixe. Ele estava orando, ele está agora testemunhando. Deus levantou a vida dele. Quando? Depois que ele clamou, depois que ele orou, depois que ele pediu. Não existe lugar tão profundo que as mãos de Deus não te encontrem lá. Aleluia. Eis que quando minha vida já ia se apagando, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu à tua presença. Diga assim: tem oração que não passa do teto. Irmãos, tem oração que é tão sem graça, nem a pessoa que está orando gosta. É ou não é? Tu já orou? Eu já. Tem oração que parece que a gente parece um robô. Meu Deus. E ainda mais quando estiver perto de dormir, quando a gente está perto de dormir, fala: Senhor Deus, abençoa a Deus, o Senhor Jesus também. Porque às vezes a gente acaba andando no automático. Agora, você já teve um momento de oração que você pode falar igual o Jonas: a minha oração subiu à tua presença. Vou repetir: tem oração que você sabe que atravessa tudo e chega até a Deus. Aleluia. Já participou de uma oração assim? Já fez uma oração assim? E é muito interessante que a oração ela tem um poder tão grande que ela traz até paz para a alma aflita, para a alma desesperada. Eu não sei se você já teve experiência de estar angustiado, desesperado, e quando você começa a orar é como se Deus te abraçasse dizendo: filho amado, eu estou aqui. E aí você se derrama, você chora. Quando você vai ver, a sua alma está aliviada, o seu dia está mudado, aquilo que te levava a preocupação já não está te levando mais. Por quê? Porque quando você toca o céu com a sua oração, o céu te abraça. Deus nessa noite quer despertar. Pregador, fala para mim um resumo deste capítulo 2. Se eu tivesse que resumir este capítulo 2, eu diria: ora que melhora. Ora que melhora. Vou repetir: ora que melhora. Na sua casa, ora que melhora. Sobre a tua família, ora que melhora. Sobre a tua finança, ora que melhora. Sobre o ministério, ora que melhora. Sobre a igreja, ora que melhora. Sobre os teus projetos, ora que melhora. Coloque diante de Deus toda a sua necessidade que melhora. Como diria lá em Pedro, lançando sobre ele toda a nossa necessidade, porque ele tem cuidado de nossas vidas. Aqueles que acreditam em ídolos. O que é um
ídolo. Ídolo é tudo aquilo que tira a primazia de Deus. Tudo que te rouba de Deus torna-se um ídolo para você. Mas os ídolos são inúteis, afastam de si a verdadeira sabedoria, que é piedosa e benevolente. Versículo 9. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi cumprirei fielmente. Sim, ó Deus, a salvação vem do Senhor. Olha esse versículo de número 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que vou ter, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas reconhece Deus dentro da barriga do grande peixe. Jonas reconhece que a salvação vem do próprio Deus, que a adoração tem que ser feita e prestada a Deus. Jonas está em sua oração mostrando a sua devoção. Ele está de volta em partes. Ao menos em partes ele está de volta ao centro de tudo, que é Deus. Aleluia. É Deus o autor da salvação. É Deus que é digno de adoração. E Jonas em sua oração fala isso para Deus. Aí no versículo de número 10, o último versículo que nós vamos ler, vai dizer: falou, pois, o Senhor a Jonas. Não? Tem alguém lendo aí? Falou, pois, o Senhor ao profeta Jonas. Falou com quem? Peixe. Com peixe. E o profeta? Deus não falou com o profeta? Deus falou com o peixe. Olha para cá. Nem sempre Deus vai falar com você. Mas Deus falou com o peixe. Deus falou o que com o peixe? Olha lá, pregadora. Deus falou o quê? Falou com quem? Com o peixe. Jonas estava na barriga do peixe, sim ou não? No ventre? Sim. Então Jonas precisava sair daquela situação, sim ou não? Sim. Então não era Jonas que ia sair do ventre. Era o peixe que iria expelir Jonas do ventre. Então Deus não precisava falar com Jonas naquele momento. Deus precisava falar com o peixe. Você pegou o mistério aqui? Deus vai dar o endereço da mensagem para o lugar certo. Um glória a Deus, outro aleluia, vou repetir. Deus vai entregar o endereço da mensagem no lugar certo. Para aquele momento era o peixe, não era Jonas. O negócio era com o peixe. E tem coisa que Deus não precisa falar com você, mas tem coisa que está te envolvendo. Eita! Como diz os crentes pentecostais, manto de mistério. Tem coisa que Deus não precisa nesse momento falar com você. Aleluia! Mas Deus sabe com quem ou com o que precisa falar para te trazer o livramento que tu precisa. Isso daqui, irmãos. Deus foi falar com o peixe porque era com o peixe que Deus precisava falar naquele momento. Deus sabe onde a voz dele precisa chegar para te abençoar. Oh, glória! Deus sabe onde a voz dele precisa chegar para te trazer livramento, para trazer a provisão que você precisa.
tendo 3 dias o peixe guardado, o profeta no ventre dele. E aí quando Deus ordena o peixe, agora vomita o profeta, o que o peixe faz? Obedece. Tem um peixe obedecendo no mesmo campo de território onde o profeta desobedeceu. Aleluia. E aí eu acho lindo, interessante, que Deus não depende da obediência de Jonas. Eita. A soberania de Deus não depende da obediência. Deus vai te achar onde Ele tiver que te achar, porque Ele não depende do teu passo, do teu caminho. Aleluia. E aí Jonas não quis ir de embarcação para o destino correto, foi de peixe. Primeiro Uber da história. Deus é muito original, irmãos. Deus cria umas coisas que o homem ainda não tinha criado. Lembra do primeiro sanduíche da história? Pão e peixe. O primeiro Mac foi Deus também que criou. Deus é incrível. E aí, Jonas, não vai do jeito que você quer? Já preparei teu transporte. Vai de peixe. Oh, glória. Esse é o teu Deus. Ou tu vai, aleluia, da forma mais fácil, ou Ele vai preparar a tua embarcação também. Eu vou repetir isso daqui. Ou você vai da forma que Deus já te direcionou a ir, ou Ele vai preparar, nem que seja um peixe novo, para te levar para o caminho que Ele quer te levar. Por quê? Porque Deus é soberano. A soberania de Deus é intocável. E nós finalizamos neste versículo de número 10. Vomitou Jonas no mar, na terra, na praia. E é lindo isso daqui. Por quê? Porque os marinheiros, a gente aprendeu na aula anterior, que eles remavam tentando chegar aonde? Na praia, na terra. Conseguiram? Não. E aí Deus olha para o peixe e fala: leva ele. Ô irmão, você está aqui, eu vou repetir. Aí Deus olha para o peixe e diz assim: leva ele. Para onde, Senhor? Joga lá no meio do mar? Não. Em terra firme. Aleluia. Na praia. Diga assim comigo: Jonas chegou na praia, vivo. Eu fico imaginando, quem não tinha na época, irmãos, Facebook para estar contando história, Instagram, Twitter. Eu fico imaginando a mente dos marinheiros. O rapaz parecia ser até gente boa. Faz eu rir, né? O rapaz parecia até ser gente boa, né? Joninha. Quem? Joninha, lembra do Joninha? Né? Que a gente jogou? Rapaz, aquele ali já foi. Hashtag partiu. Se fosse hoje, colocaria até asinha de anjo. Joninha, saudade mil. Mas o que eles talvez não souberam é que a misericórdia de Deus preservou a vida de Jonas. Aleluia. Você só está aqui por causa disso. A misericórdia de Deus tem te preservado. E aí a gente vai aprender nas próximas aulas o porquê que Deus ensinou Jonas sobre graça e misericórdia. Porque não basta ter a mensagem, tem que carregá-la. Mas deixa isso para as próximas aulas, porque o mistério é profundo. A gente vai aprender por que Jonas não quis pregar para os ninivitas. Não é que ele era medroso, não, pelo contrário, muito corajoso. Para fugir de Deus tem que ter muita coragem. Não, o profeta fugiu porque tem medo. Medo? Se o camarada não tem medo de Deus, vai ter medo do povo? Não tinha medo, não. Ele era muito rebelde. E eu vou explicar nas próximas aulas por que ele fugiu. Só que Deus já está dando uma aula para ele anteriormente aqui de graça e de misericórdia. Por quê? Porque antes de entregar a mensagem, se você não pegar isso daqui, está mal. É que antes de entregar a mensagem, Deus estava fazendo Jonas viver a mensagem. Aleluia. Verdade, glória a Deus. Está preparado para... É bonito, eu vou repetir, porque olha como é bonitinho. É que antes de entregar a mensagem, Deus vai fazer Jonas viver a mensagem. Não é bonito? É top, né? Dá até para postar. É bonitinho. Só que é pesado isso daqui.
Lembra do profeta Elias? Eu já vou finalizar. Lembra do profeta Elias? Ele vai dizer o quê? Segundo a minha palavra, não choverá em Israel até que eu venha, até que eu diga. E Deus achou maravilhosa a mensagem, fechou o céu, 3 anos e meio, não caía nem orvalho. Só que Deus fez ele viver a mensagem. Lembra que ele desce para onde? Deus falou para ele agora, Elias, desce para o ribeiro de Querite. E o que acontece com o passar do tempo? Se não tem chuva, o ribeiro seca. Deus permitiu que Elias vivesse a própria mensagem. Toma cuidado com aquilo que você prega, porque uma hora ou outra Deus vai fazer você provar do conteúdo da própria palavra. Aleluia. Se coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. Tem louvor? Vocês vão louvar no final? Samara vai louvar? Então Samara vai louvar e eu vou orar. Finalizamos mais uma aula, capítulo 2 de Jonas. Guarda essa palavra no coração de vocês. Guarda essa palavra. Não espere chegar no ventre do peixe para orar. Não pense que fugirás do que Deus já determinou. É mais fácil ir pelo caminho que você conhece do que dentro do ventre de um grande peixe. Vamos finalizar com uma frase bíblica, sim ou não? Sim. Só as crianças, diga, obedecer. Obedecer. Ô Bia, eu falei só as crianças, você já tem 30. Vamos lá, só as crianças. Obedecer, Obedecer é melhor é melhor do que sacrificar. que sacrificar. Só as mulheres. Obedecer Obedecer é melhor é melhor do que sacrificar. do que sacrificar. Agora os homens ensinam elas como dizem alto e bom som. Obedecer Obedecer é melhor é melhor do que sacrificar. que sacrificar. Misericórdia. Deixa pra lá. Todo mundo junto, diga, obedecer Obedecer é melhor é melhor do que sacrificar. do que sacrificar. Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus essa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso ver